Conectivo, um podcast pensado para conectar o empreendedorismo com o mundo real. Mais um episódio do Tamo Oncast, podcast pensado para ajudar empreendedores que estão num processo de crescimento ou escala, através da troca de conhecimento, insights valiosos sobre o empreendedorismo. E hoje aqui comigo, uma convidada super especial, é uma honra estar contigo aqui hoje, Anaide, seja muito bem-vinda. Obrigada, meu querido, é um prazer estar aqui também. Vamos ver o que a gente consegue compartilhar aí com o teu pessoal. É bastante prazeroso estar aqui, compartilhando, na verdade, tudo que a gente vem acumulando ao longo de tanto tempo, né? Legal. Tenho certeza que vai ser um papo bem rico, né, para quem está aqui ouvindo a gente hoje. E eu queria começar falando hoje sobre o tema que a gente selecionou para esse podcast, que é sobre agilidade nas decisões, te fazendo uma pergunta. Hoje, como que você enxerga a importância do pequeno negócio, do empreendedor, ele ter a análise sobre os indicadores do negócio dele, né, sobre a empresa dele? Então, Matheus, esse eu considero um dos maiores desafios do pequeno empreendedor, porque ele costuma não dar muita importância para esse tipo de análise, né? Às vezes, ele é atropelado pelo dia a dia dele, ele é muito mais preocupado em realizar, em fazer, do que em parar e questionar como é que estão esses indicadores dele. Até porque eu sou da área de tecnologia, então nós temos uma série de clientes e a gente percebe neles essa dificuldade em eles pararem para analisar os números, os indicadores. E é fundamental que eles façam isso, né? Isso pode dar o direcionamento para o caminho que eles devem seguir. Existem uma série de produtos, dos mais diversos, dos mais simples aos mais completos, né? Inclusive ferramentas gratuitas que permitem que o pequeno empreendedor faça essa análise e dedique. É fundamental, vou usar de novo essa palavra, que dedique um tempo, pelo menos da semana, para que ele olhe esses indicadores dele. E aí tem uma série de coisas que podem ser avaliadas, analisadas. Depende muito do segmento de mercado que esse empresário está atuando, se é um comércio, se é um varejo, se é uma empresa de serviços, buscar ajuda para definir quais são esses indicadores, né? Dedicar um tempo para interpretar o que é realmente importante. Fala-se muito hoje em BI, fala-se muito hoje em Dash, fala-se muito nos tais dos OKRs, né? E eu percebo que ainda tem muita gente que, de certa forma, foge disso. Sim, com certeza. É uma coisa que é um aprendizado que a gente também teve aqui na Umídia desde o nosso começo, que os dados é tudo, né? No final, a gente está sempre pautado e baseado em números. Então, para o empreendedor ele ter essa análise, que seja das mais simples possíveis, né? Por exemplo, analisar o fluxo de caixa. Eu vejo que tem empresas que não fazem nem o simples de avaliar, por exemplo, o seu estado financeiro. E isso até me tira dúvida, assim, né? Isso vem muito numa linha do empreendedor, ele não está acostumado a fazer isso, ou ele não ter tido, às vezes, uma educação para fazer uma boa análise dos indicadores do negócio dele. Especificamente sobre a parte de fluxo de caixa, já que você puxou esse daí, né? Nós, brasileiros, me incluindo, inclusive, nisso, a gente não tem educação financeira. A gente está começando a despertar para isso agora. Durante muito tempo, a gente viveu entre altos e baixos, a gente tinha que entender o cenário econômico e se adaptar muito rapidamente. Então, a gente, de fato, não aprendeu a fazer educação financeira. A gente vive, ainda bem, já há um bom tempo, numa certa estabilidade, embora o momento agora seja um pouco mais tumultuado por uma série de razões que já foram comentadas. A gente teve pandemia, a gente tem essa guerra entre Ucrânia e Rússia, tudo isso deixou o mundo um pouco instável, mas fora isso a gente vinha numa certa estabilidade. Com essa certa estabilidade, com níveis de Selic muito baixos, fica muito clara a importância de você fazer uma programação, um planejamento financeiro a médio e longo prazo. E a gente não vinha fazendo isso. Então, essa é uma das áreas mais frágeis para o empresário. E cá entre nós, né, Matheus, a gente tem aí um volume muito grande de pequenos empresários que ainda misturam o dinheiro deles com o dinheiro da empresa,
o que é mais grave ainda, né? Então, são conceitos básicos que ainda precisam ser passados. Precisa estabelecer qual que é o dinheiro que é o prolabore desse pequeno empresário, precisa estabelecer qual é o dinheiro da empresa, não misturar essas duas contas preferencialmente e fazer esse fluxo financeiro de maneira que você saiba qual é o resultado que a tua empresa está dando, para que uma parte disso seja reinvestido na empresa e uma parte você use para viver, né? Sim, com certeza, faz total sentido isso. E isso é um ponto bem legal, porque pouquíssimas empresas fazem planejamento no todo, né? Não só no financeiro, mas às vezes não planejam nem o marketing, nem as suas estratégias como negócio. E eu acho que isso é muito na linha de ter a visão de longo prazo também, né? A gente, assim, pela cultura do nosso país, a gente é muito imediatista em certas coisas. Então, às vezes, a gente não olha para frente, não cria um planejamento financeiro por querer a coisa muito a curto prazo. Então, sem sombra de dúvida, você ter um planejamento financeiro ou uma pessoa que pode te auxiliar, né, a te dar bons insights, te direcionar para as melhores decisões, faz total diferença para a rentabilidade do negócio a longo prazo também, né? E até eu acho que hoje o empreendedor, um dos maiores objetivos da pessoa que cria uma empresa é ele poder criar algo sustentável, a ponto de no futuro ele não precisar estar mais dentro da empresa para ela funcionar, né? Só que para isso acontecer, tem que ter essa análise, né? Você tem que olhar os indicadores. Eu vejo, e isso eu aprendi, né? Não sou eu que estou dizendo, né? O empresário brasileiro, ele acaba muitas vezes empreendendo por necessidade, né? E não por habilidade, não por aptidão. Ele se vê numa situação em que ele chega, às vezes, num muro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pequeno negócio. E aí vem toda aquela questão. É muito comum, a gente ouve falar, e nas visitas que você faz em outros países, e até por isso que esse intercâmbio é bom, e eu não estou dizendo que isso é possível para todo mundo, eu sei que não é, mas você vê que as escolas de negócios, elas são uma prática comum. Então, desde o do ensino médio, o estudante ele vai tendo, ele vai sendo apresentado a essas questões de empreendedorismo. A gente tem agora no Brasil algumas iniciativas com relação a isso. Então, essa questão do empresário por necessidade e não por habilidade é que ela traz à tona essa fragilidade. E aí, realmente, ele não aprendeu a fazer planejamento, ele não fez o planejamento nem das contas dele. Quando ele sai da empresa, ele pega o fundo de garantia dele e investe no negócio, não calculou ponto de equilíbrio, não sabe a partir de quanto tempo ele tem que sobreviver antes de começar a ter resultado naquele negócio. 3, 4 meses depois, ele não tem mais, ele está asfixiado e não consegue mais andar. E aí que começam as dificuldades. Por isso que a nossa taxa de mortalidade é tão grande, mas vamos falar de coisas boas também, né? Senão a gente vai dar um balde de água fria. Existem uma série de entidades que podem auxiliar o nosso empresário nisso, né? Por outro lado, o Brasil é um país que tem uma das taxas de empreendedorismo muito grande também. Nós somos empreendedores habilidosos, tanto que o executivo brasileiro também é muito bem visto no mundo inteiro, né? O cara que conseguiu trazer uma empresa aqui no Brasil por, sei lá, 10, 15, 20 anos, ele leva uma empresa em qualquer lugar do mundo, né? A nossa burocracia é gigantesca, né? Os impostos, as leis, desde lei trabalhista até lei fiscal que a gente tem aqui no Brasil, são muito enroladas, são muito engessadas. Então, o empresário aqui, ele tem que realmente, ele tem que rebolar, literalmente, usando uma expressão simples, ele tem que rebolar todo dia. Então, aquele que consegue sobreviver, que consegue ultrapassar essa primeira barreira dos primeiros anos, depois ele buscando esse conhecimento, essa formação, nos vários centros, como eu disse, tem Sebrae, o próprio Senac, as associações comerciais, tem uma série de entidades que dão esse tipo de formação e esse treinamento, além dos cursos regulares das universidades, curso de administração, curso de economia. Ele consegue se estruturar e ele vai se erguendo e ele vai entendendo a importância desses indicadores. Você falou do fluxo de caixa. Agora, veja por outro lado, né, se ele não tiver
uma análise, por exemplo, de estoque, uma empresa de varejo, né? O estoque dele está muito alto. O estoque é dinheiro, custa muito caro. Tudo tem a sua importância. Uma empresa que é de serviços, ela tem que dar uma olhada no seu custo de mão de obra, na sua inadimplência, nos seus impostos. Essa gama imensa que a gente tem de questões tributárias. A gente tem tem o tal do MEI, que está muito na moda agora, né? Todo mundo quer ser empreendedor, e aí criaram essa possibilidade de ser um microempreendedor individual. Aí tem o Simples Federal, aí tem o lucro real, aí tem o lucro presumido. O cara tem que ser um MBA, né, no Brasil, para ser um empresário. Não é uma tarefa fácil, e eu acho que um dos pontos que mais impacta mesmo no sucesso do negócio é esse empreendedor ele ter o conhecimento suficiente para fazer isso acontecer, né? Porque a gente vê agora, a gente está passando por uma mudança onde o empreendedorismo está sendo mais levado para as instituições, né, de ensino, mas não foi sempre assim, né? Então, as empresas elas tiveram que crescer e aprender na prática, né? Eu falo isso também muito por nós, pela Omídia. A gente nasceu no fundo de uma garagem e empreendendo errando. Então, erramos muito para poder se estruturar, e eu ainda acho que a gente tem muito a aprender, né? Sempre tem muito a aprender. Mas o principal ponto que eu acho, Anaide, assim, que é muito importante para o gestor, eu até queria saber a sua opinião também, você acha importante ele na rotina, né, como um gestor, como um empreendedor, ele colocar na rotina dele as análises de processos do negócio dele, para não só ele poder avaliar se ele está fazendo os processos certos, ou também para ele poder inovar às vezes, né? Ter espaço para inovação. De novo, é essencial que ele faça isso, e muitas vezes é importante também que ele converse com pessoas de fora, porque sabe aquela história de que a gente não consegue analisar o negócio como ele, né? A gente olha com outros olhos, aquele negócio é praticamente um filho da gente, e aí a gente tende a ser um pouco mais leve, né? A gente tende a ceder um pouco mais. Por vezes, eu acho que é interessante você trazer um olhar externo para dentro da sua empresa também. É claro que você se debruçar, definir, é lógico que ninguém conhece a sua empresa como você, então essa questão de você definir os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, você definir os teus principais resultados, aonde você quer chegar, né? Que são os indicadores que você quer medir. Estabelecer, também não dá para começar com muita coisa, né, Matheus? Sim. Estabelecer 5, 6, 7 indicadores e olhar para eles com frequência e analisar eles e ver como é que eles estão em relação ao mês passado, no mesmo período do ano passado, em relação... e tem tudo isso, né? A tua empresa, ela vende normalmente o ano inteiro, ela tem uma sazonalidade, então você ter dados históricos para comparar também é uma coisa extremamente interessante. E olhar para o mercado. Isso é o que a gente ainda faz muito pouco, né? Conseguir comparar os teus indicadores com os indicadores da concorrência. Isso já está mais fácil hoje, né? Não se feche, né? Não tem como você se fechar. De novo, eu vou usar o meu exemplo. A gente trabalha com tecnologia e, via de regra, 2, 3 vezes por ano, a gente compartilha informações para pesquisas, como, por exemplo, qual é o teu valor médio de serviço prestado desse tipo, daquele outro? Qual é o salário que você paga para essa e para essa função? Sabe, essa troca, você oferece as suas informações, mas o que você recebe de volta depois é extremamente importante para você balizar o teu negócio. Você não consegue determinar o preço de tudo, o mercado é que determina o preço de muita coisa. Então, quando você falou que vocês começaram a empresa de vocês no fundo de uma garagem, eu tenho certeza que vocês tinham uma série de planos, uma série de ideias sobre como fazer mídia, né? Como é que você... devia ter muito pouco conhecimento de financeiro, de contratação de pessoas, de gestão de times, e esse é um outro grande desafio que a gente ainda nem começou a falar, né? A gente passa por um processo de transição de pessoas, né? E a gente precisa, inclusive, aprender sobre psicologia humana, né? Mas, enfim, voltando. Então, é fundamental que se estabeleçam alguns indicadores básicos, e aí, à medida que esses aí já estiverem
que você conseguir medir eles regularmente, que você vai incrementando outros um pouco mais complexos, por assim dizer. Mas inadimplência, nível de estoque, teu fluxo de caixa, o custo de folha de pagamento, teus custos fixos diretos e indiretos, isso você tem que acompanhar diariamente, semanalmente, né? Sim, perfeito. E eu gosto muito, eu aqui na ON, eu como um gestor, eu sigo muito a linha de liderar pelas pessoas, né? E pelo exemplo. Então, no final das contas, a gente só está falando de pessoas, né? Todo CNPJ, no final, ele é formado só por CPFs, né? Então, é sobre você entender a pessoa do outro lado para poder liderar ela e conduzir ela para uma performance melhor que ela está tendo, né? E uma coisa que eu gosto muito de orientar, até parceiros nossos aqui da agência, é você definir os seus indicadores por setor, às vezes, né? Então, você tem o financeiro, você tem o RH, você tem as suas entregas, o seu produto, porque para cada setor você tem indicadores de desempenho daquele setor. E isso vira uma base não só para você avaliar o teu negócio, a performance que ele está tendo, mas também para bonificar, às vezes, um colaborador por uma meta, né, por um resultado que você está querendo. Então, eu acho que esse pensamento faz toda a diferença para o crescimento do negócio. E você colocar isso, inserir isso dentro da sua rotina. Tem um indicador que eu gosto muito, que é o NPS, né, a satisfação dos clientes. É muito simples de ser feito hoje, né? A gente consegue, através de um formulário do Google, por exemplo, criar uma pesquisa de NPS para saber a satisfação dos nossos clientes. E quantas empresas de fato fazem isso na ponta. Então, eu acho que assim, é um detalhe que às vezes você vai ser na frente da sua concorrência, né, por você já ter uma informação que às vezes ele não tem, e não só por isso, por analisar o todo, né, às vezes o teu concorrente em outro estado, qual que é a satisfação do cliente dele, né? Então, é muito importante isso, eu acho que, de fato, faz toda a diferença. E, a Nádia, até, a gente, tu tocou num ponto antes que eu quero trazer aqui para a gente conversar, que foi a pandemia, né? Muita coisa mudou na pandemia e muitas empresas novas surgiram, né? Assim como muitas empresas fecharam. E, na sua visão, né, qual que é o impacto que você acha que a pandemia trouxe na gestão de pessoas? Eu acho que a gente nem consegue medir isso ainda, Matheus, porque a transformação ainda está ocorrendo, né? Houveram uma série de empresas que imaginaram que a gente ia trabalhar para sempre em home office, por exemplo, né? Alguns setores de serviço, claro, os que permitem isso, né? E agora a gente percebe que é mais provável que a gente tenha um misto aí. Mas, assim, eu acho que o efeito sobre as pessoas, ele ainda está acontecendo. É, eu vejo que a gente já vinha em níveis de ansiedade grandes e a pandemia potencializou isso, né? As pessoas estão muito mais ansiosas. Eu acho que a gente passou por momentos bem complicados, onde faltava um horizonte, né? E isso, para quem tem 50 anos, tem um efeito, mas para quem tem 20 anos, tem um outro efeito, né? Então, houve, e eu acho que de certa forma ainda há uma crise de desesperança nesse sentido, né? E agora a gente está numa fase em que a gente precisa contagiar essas pessoas com bons fluidos. E aí entra o que você falou antes. A gente precisa liderar, mas é um outro tipo de liderança. É uma liderança mais silenciosa e mais pelo convencimento. E não está mais tão fácil de convencer, né? A gente vem ver uma série de movimentos. Aí eu estava lendo há umas 2 semanas sobre aquela questão da desistência silenciosa que está nos Estados Unidos, que estão falando muito, e eu acho que ela já está aqui também, porque não deve ser à toa que a gente vê aqui, por exemplo, usando Toledo como referência, a gente tem uma série de vagas de trabalho em aberto e a gente não consegue preencher. E os empresários não estão entendendo o que está acontecendo. Eu também não sou nenhum especialista, não é esse o caso. Mas eu acho que as pessoas estão se questionando se vale a pena elas ficarem 8 horas e 40 dentro de um ambiente que às vezes não é lá tão agradável assim para elas, para ganhar um salário. Tudo bem, daí as pessoas estão, né, estão responsabilizando os benefícios sociais. Eu não sei se é só isso, eu acho que tem a ver também com a questão, novamente, de expectativa e de realização. As pessoas não estão mais dispostas a fazer qualquer coisa pelo salário.
E quem somos nós para julgá-las, né? São ambientes insalubres, são ambientes onde elas, sei lá, têm que passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Então, é um desafio gigantesco. A gente já viu isso acontecer em outros países, né? A gente vê Estados Unidos, a gente vê vários países da Europa que têm uma dificuldade tremenda para contratar mão de obra operacional. As pessoas não querem mais fazer aquilo. É claro que isso tudo não aconteceu só por conta da pandemia, mas eu acredito sim que a pandemia acelerou esse processo, né? E agora, o que a gente faz com isso? Não, novamente, também não vamos conseguir resolver de uma hora para outra, porque tem um contingente enorme de profissionais que não tem preparação, que não tem formação. Eles não querem fazer aquele serviço braçal, mas o que eles vão fazer? Então, agora, essa história dos analfabetos funcionais também ela começa a tomar uma proporção maior. E, Matheus, isso vai ser tenso, vai ser tenso. É cíclico, sim, eu sei que é cíclico. Quando a gente estava falando lá na empresa sobre essa questão desse desligamento silencioso, a gente estava inclusive comentando, tá, mas de certa forma isso já não aconteceu outras vezes? A gente não teve lá na década de 60, 70 os hippies que largaram as suas casas, que foram viver de paz, amor, foram lá para as barracas e não quiseram, não se interessavam mais por profissão, por carreira. Então, sim, talvez seja cíclico, né? E depois vem uma próxima geração, tá, mas e onde que eu vou morar? Aí essas pessoas envelhecem, né? Alguém tem que cuidar delas, e aí algumas delas se tornam, sim, um peso para as outras pessoas, elas precisam de atenção, precisam de comida, precisam de medicamento e precisam de um teto para morar. E aquelas pessoas que viram aquelas outras envelhecer, não, eu não vou envelhecer desse jeito. Aí veio a história dos baby boomers, né? Vamos Uhum. trabalhar, que eu quero ficar rico antes dos 30, porque eu não quero ficar assim que nem aquele lá. Às vezes foi meu pai, meu tio, enfim. Tudo é cíclico. É, o vai e volta, a gente tá. Eu acho que isso tudo é ligado ao comportamento do consumidor, né? E isso muda de acordo com o momento que o país está passando, o momento que o negócio está passando. Mas se o empreendedor hoje na ponta, né? Como que faz para ele resolver um problema como esse? Porque ele está na empresa dele e ele vê que a taxa de retenção dos funcionários está difícil trazer um profissional bom para trabalhar no operacional. Para onde que ele olha na primeira vez? Ele olha para a cultura do negócio? Ele olha para a liderança dele? Na sua opinião, onde que ele deve olhar primeiro? Eu penso que é para tudo isso. A cultura tem que mudar, a cabeça do empresário ela tem que. Não adianta ele ficar reclamando, é o que tem, é o que está aí. Ele precisa, assim, também ele reaprender, ele precisa rever os conceitos dele, ele precisa ver o que esse profissional que está no mercado, o que ele está procurando, o que vai encantar ele. Precisa treinar muito esse profissional que está aí para que ele consiga a recolocação. Tem que treinar, 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 não tem outro jeito, tem que treinar. A gente vê em várias áreas apagões de mão de obra, né? Em outras áreas está sobrando gente que estão, então, vendo essa necessidade. Está muito mais comum a recolocação, né? Está muito mais comum um engenheiro civil virar um arquiteto de software, por exemplo, está muito mais comum um advogado virar um cara de mídia social, né? Um cara de marketing e propaganda. Não há mais essa rigidez, né? As pessoas não precisam, os cursos universitários também precisam se adaptar, né? Se você pensar que hoje demora 5 anos para formar um profissional, já é muito tempo, né? Não dá mais para a gente demorar tanto tempo para formar um profissional e colocar no mercado. Ainda mais hoje com a quantidade de treinamentos, cursos que a gente vê na internet, principalmente, que prometem, inclusive alguns, que vai te formar numa profissão, né, por muito menos tempo do que uma faculdade, por exemplo, pela experiência, às vezes, que essa pessoa que é a pessoa que faz o curso está falando, né? Então, é realmente bem complicado, porque
as instituições também terão que se adaptar para o mercado de trabalho. Eu acho que é um ciclo, né? E eu acho, Matheus, que as instituições estão demorando um pouquinho para se adaptar, né? Claro, a gente vê, sim, várias delas lançando EADs e EADs muito bons, porque daí você consegue contratar profissionais top, né, para dar esse treinamento. Ainda falta um pouco de engajamento também do aluno, do outro lado, né? Mas eu vejo que tem algumas coisas acontecendo, embora eu acho que ainda esteja muito lento, ainda especialmente, infelizmente, os cursos públicos, né? As universidades públicas, elas estão demorando um pouco mais para se adaptar. As universidades particulares já perceberam essa necessidade, até porque, sim, elas precisam que o dinheiro entre, elas vivem dessa receita, então elas têm que se adaptar mais rapidamente. Se não tiver aluno, não tem receita. A universidade pública, de certa forma, como, né, é uma questão de verbas, elas estão demorando um pouco mais. E aí tem a própria resistência, dos professores que estão há 20, 30 anos. O professor numa universidade pública, ele entra e se aposenta lá. Então, numa universidade privada, não é mais bem assim. Eu acho que precisa fazer, sabe, precisa dar uma agilizada nisso. Eu acho também que hoje, e isso também era uma coisa que já vinha antes da pandemia, o curso superior ele está tendo um pouquinho menos de importância, né? A experiência profissional, ou a vivência profissional, ou a convivência, ou o aprendizado, está quase valendo tanto quanto já, né? A gente vê, especialmente, no Brasil a gente demora um pouquinho para perceber isso, mas a gente importa muitos modelos americanos, né? Lá nos Estados Unidos, se o cara sabe fazer, o diploma ele acaba sendo, não supérfluo. O Mário Sérgio Cortella tem um negócio que diz, né, que o cara vai abandonar a universidade, né, mas primeiro passa em Harvard para depois abandonar Harvard, né? Mais ou menos assim. Não é exatamente isso, né? Tem muita gente boa que nunca pisou numa universidade ainda e hoje também a gente inclusive tem na empresa gente que é autodidata e que tem uma facilidade para aprender sozinho muito boa. Não é todo mundo que é assim, mas tem os que são. Então, já está se tornando mais fácil de você aprender Lógico que a gente está falando de coisas que não sejam, sei lá, piloto de avião, dentista, médico, essas questões, né? Que é um pouco diferente, embora os robôs já estejam vindo aí para diagnósticos médicos e cirurgias médicas também, né? Que eu acho que é um outro ponto que vai trazer muita inovação para o mercado, né? E querendo ou não, conecta com esse comportamento do consumidor, né? De às vezes não tá mais querendo ali aceitar trabalhar numa empresa só pelo salário, por estar buscando também outras formas de satisfazer, né, a sua motivação. E dentro disso, eu acho que é muito importante que as instituições, elas preparam a pessoa para o mercado, né, na teoria, em muitas coisas, mas eu considero que não é só o fato da preparação, mas o conhecimento que essa pessoa tem quando ela está dentro de uma instituição. Isso desenvolve habilidades, né, como comunicação, a própria resiliência, você trabalhar em equipe. Então, acho que esse é o formato que traz a pessoa para o mercado. Não só pelo técnico, né, mas também a habilidade comportamental que pode ser desenvolvida. Uma das coisas que a gente fala muito é o comportamento você não muda, mas a técnica você treina, né? Então, é bem isso. Ainda mais agora que a gente está contratando gente de 17 anos, né? O que você mais presta atenção é no comportamento que essa pessoa tem, no potencial que ela tem, porque a técnica ela vai aprender pelo potencial mesmo, né? E aí, nessa questão de comportamento, também vem muito do meio da onde ela veio, né? Isso que você falou da resiliência, você percebe nitidamente essa pessoa que ela tem muito mais resiliência. Assim, eu também, veja, é uma opinião minha, tá? Eu não sou cientista nesse assunto, mas eu também vejo que a minha geração criou pessoas que foram ensinadas que elas são especiais, né? E aí, eu sou especial, mas eu preciso fazer o que eu gosto de fazer, não o que precisa ser feito. E essa questão não é tão simples assim, né?
e elas perdem o interesse muito fácil. Ok, tem que ter líder, ok, a liderança tem que ser motivadora, tudo bem, mas também tem muito dessa automotivação. Você também tem que buscar essa motivação dentro de si. E você também tem que ver importância naquilo que você está fazendo, buscar essa importância, claro. Então, eu vejo que a gente também, e é esse discurso, né? Quando todo mundo se sente especial, algo está errado e ninguém é tão especial assim, né? Está todo mundo muito nivelado, porque as pessoas elas estão se cansando muito rápido. Isso que a gente tem falado desse volume enorme de oportunidades de emprego, há uma troca muito rápida de oportunidades. Está muito fácil, né? Ah, então eu não quero trabalhar com isso aqui, eu trabalho 3, 4, 5, 6 meses, o LinkedIn tá bombando, né? Está bombando com oportunidades de emprego ali a toda hora. Mas se esse profissional também, se ele não se fixar, se ele não ficar um tempo, se ele não se der a oportunidade de, às vezes, entender, compreender, ver como é que aquilo que ele está fazendo vai ser aplicado na prática, como é que o cliente está usando aquilo, ele não vai parar de pular. E uma hora isso vai ficar meio sem sentido, né? Total, eu acho Sabe? que essa geração, ela não, a nova geração que está entrando no mercado agora, principalmente, não enxerga a construção de uma carreira linear, né? Que você tem que passar por etapas, passar por um longo prazo para poder conquistar um cargo de gestão, um cargo de liderança e também ter uma remuneração melhor, né, financeiramente falando. Então, eu acho que é esse imediatismo que a gente até estava conversando antes, né? Que leva a pessoa a fazer essa migração, sair de uma empresa e ir para outra e fica nesse pula-pula, né? Eu acho que é complicado, não só pro empregador que está ali trazendo uma pessoa para o time dela, quanto também pro colaborador, que vai ter a carteira dele ali inúmeras experiências, mas nenhuma sólida, né? Nenhuma que foi de fato construída. E eu sempre falo, as coisas não se constroem rápido, né? Tudo leva tempo para ser construído, principalmente as grandes coisas, né? E é isso que é mais difícil você colocar na cabeça de quem está com 19, 20, 21 anos. A pressa, né? Aquilo que a gente falou antes da ansiedade. Eu sei que nós, empresários, temos que melhorar bastante, que a gente tem que aprender bastante também. Mas eu também acho que o trabalhador, o profissional, o técnico, ele também precisa se dar esse tempo. Ok, que agora a gente, como eu disse antes, tudo isso é cíclico. Agora a gente vê um número de oportunidades gigantescos por aí, muita coisa, muita oportunidade. Ninguém fica desempregado se tiver uma profissão dessas que estão aí, né? Tecnologia, marketing, mídia, não fica desempregado. Mas isso não vai durar para sempre, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes. E aí outras questões vão começar a ser novamente, as pessoas vão começar a prestar atenção a essas outras questões e justamente essas características. Se há o primeiro, né? Você teve um problema, você já vai abandonar, você já vai procurar uma outra oportunidade. Se você ficar 5, 6 meses no emprego, o que você vai conseguir construir, como você mesmo disse, né? Pedra que muito se muda, não cria limo jamais, esses ditados. A gente né, vai ficando mais experiente e vai acumulando ditados. Mas não é, como eu disse, as empresas estão sim fazendo um trabalho de casa, elas estão sim entendendo a necessidade de se adaptar, de dar treinamento, de estar muito mais abertos a esse aspecto humano das pessoas. Nós fazemos treinamento de desenvolvimento emocional, pessoal, a gente coloca lá especialistas em desenvolvimento humano para entender, para auxiliar a pessoa a descobrir o caminho dela, mas também tem que ter uma contrapartida, né? Tem que ter um envolvimento, tem que ter um pouco de comprometimento e resiliência, como você falou. Não, Total. claro que não se admite mais chefes truculentos, não dá mais para. Ninguém mais aceita a falta de respeito, ninguém mais aceita jornadas exaustivas, pressão ininterrupta, lógico que não. A gente precisa minimamente gostar do que a gente está fazendo, mas também não dá para idealizar, achar que você só vai fazer o que você gosta, né? Não tem jeito. Muito pelo contrário, até porque a vida nossa é assim, né? A gente, na nossa vida inteira, a gente passa por momentos que a gente gosta e momentos que a gente não gosta. Então,
é importante entender isso como um colaborador ou até mesmo como empregador, porque também tem muitas empresas que desistem no meio da jornada por o próprio empregador também não ter resiliência, às vezes, para um momento difícil, né? E eu acho que essa cultura, ela sai sempre do empregador, né? A cultura da empresa é formada pelo sócio do negócio. Então, se o empregador não gera essa confiança na equipe, não passa também esse senso de disciplina, de pensar a longo prazo, como que eles vão enxergar isso? Então, eu acho que é uma junção. Tanto o colaborador precisa ter esse pensamento, mas o empregador, muito mais, para motivar a equipe que não tem, às vezes, esse pensamento, a desenvolver ele, né? A mudar esse comportamento. Você tem toda a razão. O maestro, né, é o empregador, é o empresário, é ele que está ali, é ele que resolveu abrir aquela empresa, é ele que está contratando aquelas pessoas para, de certa forma, realizar um sonho que é dele. Lógico, as pessoas também têm os sonhos dela, mas elas estão ali para realizar, às vezes, o sonho do empregador. E é claro que é ele que tem que ditar o ritmo da banda, é lógico. E aí é que está esse envolvimento que a gente tem que ter. Aquela história do intraempreendedorismo também é verdade, né? Isso não é só. Mas é claro que o cara só vai fazer isso se ele apostar, se ele olhar para aquele empresário e ver que o que ele está falando é verdade, e ver que se a empresa crescer, ele vai sim crescer junto. Se aquilo for só da boca para fora, meu filho, não se sustenta, né? Não tem jeito. Não, não se sustenta. E a Nádia, a gente até está indo aqui já para os nossos finais, né? Passou bem rápido no nosso papo, mas eu tenho 2 pontos que eu quero saber uma opinião sua. E para quem está aqui ouvindo a gente não sabe, né? A Nádia, ela é presidente da CIT, que é a Associação Comercial e Empresarial de Toledo, e está num cargo assim excelente, né? Num cargo de gestão. Acredito que tem muitas pessoas que se inspiram em você também. E eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ajudar muito os empreendedores que estão precisando fazer uma gestão melhor do negócio dele, que é como que um gestor hoje ele pode ser mais ágil nas suas decisões, né, entre equipe ou entre sócios. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a CIT, tá? Só para contextualizar para quem não sabe. A CIT é uma associação aqui de Toledo de empresários, hoje tem 4.400 sócios, e é uma diretoria que é de voluntários, tá? Então, eu sou voluntária na CIT, as pessoas até acham que eu ganho salário lá, não, ninguém da diretoria ganha salário, a gente dedica um tempo para o desenvolvimento dos empresários das empresas de Toledo. A CIT é uma das associações mais representativas do Estado e também do Brasil. Em termos de representatividade, nós temos mais de metade das empresas de Toledo que são nossos associados, e a gente está sempre em busca da defesa deles, especialmente do micro e pequeno empresário. O grande normalmente tem quem o defenda, ele tem lá os caminhos dele. O micro e pequeno é que utilizam e demandam bastante da associação comercial. Então, o que eu entendo? Nos dias de hoje, a tecnologia tem que ajudar. Não há mais como uma empresa ficar fora desse segmento, não importa. Por exemplo, no varejo, as grandes empresas de varejo, elas estão em todos os lugares. O concorrente dessas empresas, ela não é mais o mercado do lado, a loja do lado, está no Brasil inteiro e no mundo inteiro, inclusive, né? Não vamos nem fazer propaganda para eles. Mas o empresário ele precisa estar muito mais antenado e utilizar as ferramentas de tecnologia como suas bases de auxílio, aquilo que a gente falou antes. Tem muita coisa que pode, a baixo custo, inclusive, né, que pode ser utilizada. Se não tiver o melhor sistema, mas dá para fazer gráficos em planilha de Excel. A gente achou que ia se ver livre do Excel há 40 anos atrás, quando vieram os IRPs, né, os programas de gestão empresarial, a gente achou que nunca mais ia utilizar, doce ilusão, e que bom que não, porque a gente consegue exportar dados dos nossos softwares e fazer uma série de gráficos e indicadores utilizando o Excel. E isso é uma coisa relativamente simples de se fazer. Então, tem que estar antenado para o que tem de novo na tecnologia. E o empresário ele tem que abrir a cabeça. Não adianta ele ficar restrito àquela, sabe, uma das coisas que eu me dá dó de ouvir do empresário é no meu tempo. Qual que é o teu tempo? Teu tempo é hoje, meu querido. Tua empresa está aí hoje. Não tem mais, porque antigamente era mais fácil. Passou. O que era fácil, alguém já fez. A gente precisa agora estar muito atento a essas novas tecnologias, tem que, de fato, abrir a cabeça, tem que buscar treinamento a toda hora, não dá para parar.
volto a dizer, então, aí tem Sebrae, tem a própria Associação Comercial, a gente tem uma série de treinamentos, tem calendário de treinamento, e a maioria deles são gratuitos. A gente tem uma parceria com a PUC, que tem os alunos dos últimos anos de formação, eles fazem diagnósticos nas empresas, a gente tem rodada de negócio, o empresário precisa se abrir, ele precisa sair de dentro da sua empresa, precisa trocar experiências com os seus colegas, tem que deixar essa história, não existe mais concorrência, não, sabe? Não dá, não dá. Como eu disse antes, tem que usar indicadores, tem que estabelecer alguns critérios que ele vai conseguir fazer essa extração de dados mais simples possível e olhar para esses números. Planejamento estratégico precisa ser revisto a cada 6 meses, né? Hoje, sem chance de você fazer e deixar ele olhar só no ano seguinte, não dá mais, né? Você tem que estar atualizando e tem que ter planejamento, um mínimo que seja de planejamento estratégico que você tem que fazer, inclusive para que você possa mostrar para os seus colaboradores qual é o caminho da empresa, aonde que você pretende chegar. É isso que vai vender para eles a imagem de que eles, se eles trabalharem, eles vão chegar lá junto contigo. E é isso que vai fazer com que eles trabalhem junto com você. Então, tem que abrir a cabeça, não tem outro jeito. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto que é muito legal, que é vender o sonho, né? Como que você vende o sonho para um empreendedor que está ali no cargo operacional? Ele vendo que a empresa está crescendo também, que ele tem chance de crescer em conjunto, né? Tem uma boa prática que a gente faz aqui na agência, que eu gosto muito, que é a transparência radical, que é uma reunião, né, que a gente faz com os nossos colaboradores, uma vez no mês, onde a gente faz a transparência de resultado. Então, a gente demonstra para todos aqui da agência, desde NPS até o custo de aquisição de cliente, toda a parte do comercial, né, para todos terem acesso, porque isso traz clareza e transparência para todo mundo, né, e também não adianta a gente falar que a gente é transparente e a gente não esconder algumas coisas, então, né, viver aquilo na prática, no dia a dia. Então, se eu tenho na minha cultura que eu prezo pela transparência, eu preciso ser transparente com o meu colaborador, eu preciso mostrar para ele o caminho que ele está indo. E eu Gostei acho desse teu nome aí. transparência radical é bem legal. E é uma prática que a gente começou a fazer faz 1 ano, mais ou menos. Assim, mudou drasticamente o comportamento das pessoas dentro da agência, desde quando a gente começou a abrir mais os números para eles. E isso traz um sentimento de dono, um É pertencimento isso. muito grande. Então, Eles se eu acho que sentem isso parte, precisa. né? Se sente parte, se sente parte. E acho que no final das contas é isso que precisa, né? Quanto mais pessoas se sentirem parte, melhor. Então isso traz um plano de crescimento muito bom para o negócio. E até é legal tu comentou a questão da concorrência, né? A gente hoje nós somos acelerados por um programa de aceleração de agências aqui no Brasil, que compõe mais de 100 agências espalhadas pelo país. E às vezes as pessoas têm esse sentimento, eu não vou estar no mesmo ecossistema que o meu concorrente, porque ele vai saber a minha estratégia. Muito pelo contrário, vocês podem unir os esforços, né? Vocês podem aprender um com o outro, trocar às vezes uma coisa que não tá, você não está conseguindo resolver, o teu concorrente às vezes já resolveu. Então, assim, muda muito o seu resultado a partir do momento que você abre a cabeça para novas possibilidades. E para participar do que o mercado vem fazendo, né? Eu acho que é muito importante isso, olhar para o todo, não só É para o negócio. isso. Fazer o teu benchmarking, né, com o cara, né, que está ali do teu lado. É sensacional isso. Você economiza, é um atalho imenso isso, né? É É. muito mais rápido. E para networking, às vezes para fazer uma collab, né, fazer uma parceria, nada impede. Eu acho que eu venho numa linha muito que os braços têm que ser unidos, né? Então, se eu posso unir esforços, que seja com uma empresa que consegue entregar algo que eu não consigo, por que não? Né? Então, trabalhar em conjunto e pensar no crescimento como um todo, né? Exatamente, a gente faz muito isso também, porque tem sempre coisas que a gente tem alguma deficiência e alguém faz muito melhor do que a gente, né? Então vamos nos unir, né? Vamos lá, eu faço até aqui, eu te entrego, você faz ali e a gente, todo mundo ganha, né? Inclusive o Sempre. nosso cliente, que é o que a gente quer, né? É o foco, a gente quer gerar uma boa experiência, gerar uma boa satisfação e para isso, né? Às vezes é É isso importante aí, ter essa união. é isso Anaide, aí. queria agradecer muito, tá, a sua participação aqui hoje comigo, o teu tempo também, ter se dedicado aí para a gente poder bater esse papo. Gostei muito de conversar contigo, foi um prazer imenso poder conversar um pouquinho e aprender, né? Eu acho que esse que é o principal, trocar aqui com pessoas que já têm uma boa experiência, uma boa bagagem. Então, muito obrigado pelo comparecimento e espero que a gente possa voltar a conversar mais vezes também.
Também gostei do papo, Matheus, exatamente por isso. Eu gosto de conversar com gente bem diferente de mim, que eu aprendo um monte também. Eu acho sensacional isso. Obrigada pelo convite. Estou aí à disposição, sim. Vamos conversar de novo daqui a um tempo. Show, obrigado. Hey, tamo on!